agradecer aqui essa oportunidade que a Igreja do Sétimo Dia, o Movimento do Advento, está estendendo para mim, passar esse conteúdo de tão grande importância que é o assunto sobre a família, né? Aqui nós não queremos ser maior do que ninguém, não quer mostrar que nós somos melhores maridos ou que as mulheres são as melhores esposas do mundo, não. Mas como nós estamos vendo aqui, que Deus ele quer restaurar as famílias. Deus ele quer que as famílias sejam felizes, né? Então, ele tem um segredo para isso tudo. Então, nessa série de estudos, nós estamos aprendendo. E se nós colocarmos em prática cada um desses ensinamentos, Deus será glorificado e honrado. Vocês também que estão em casa, vocês vão acompanhar conosco aqui. Cada slide será apresentado, vocês irão ver também em vossas casas. Caso ficar alguma dúvida em suas mentes, vocês podem entrar em contato conosco, que nós teremos o maior prazer em falar com você. Então, a irmã vai colocar aqui no slide, que é o tema de nossa série de estudos, sonho de família, a felicidade que você sempre quis. E o tema básico do nosso estudo de hoje, nós vamos ver aqui, a estrutura de um casamento sólido e feliz. É o tema da nossa série de estudo hoje. Quando eu estava morando em Araraquara, saudações a meus irmãos e amigos de Araraquara, nós compramos uma casa lá. E aí a casa estava sem muro, não tinha muro a casa, estava só no terreno mesmo plano. E aí então eu observei algo ali nas pessoas construindo o muro de suas casas, né? Tinha pedreiro que colocava 2 metros de broca, 3 metros. Eu fui em uma construção que teve um pedreiro que colocou 6 metros de broca para construir um muro, né? O dobro do muro que ele estava querendo fazer. E aí então me perguntava, mas por que tem que ser uma broca tão gigantesca que nessa para segurar um muro tão pequeno? E daí o pedreiro respondeu assim: quanto mais sólido, quanto mais uma estrutura tiver dentro de um alicerce, difícil será essa casa venha a romper ou desabar. Quando eu era pequeno, garoto, um pedreiro foi na casa dos meus pais, ele foi lá construir lá um quarto, e eu acho que ele colocou material muito fraco para fazer lá o cimento, para fazer a estrutura desta casa. Com o passar do tempo, começou a criar uma rachadura nessa casa. E depois tivemos que reformar, porque uma hora ou outra essa casa iria se desabar. E aí então, dentro desse alicerce, o que vai dentro desse alicerce? Vai pedra, vai ferragem, vai cimento, vai água, para que quando realmente tudo ali secar, virar um sólido tão firme, que é para quando você construir aquela casa em cima, ela não desabar facilmente. Vocês concordam comigo? E aí então, vamos ver. Então, se eu vou construir uma família, se eu vou construir um casamento junto com uma mulher, aonde então que começa a base estrutural de uma família onde será sólida e feliz? Começa no namoro. Vamos lá, irmão, pode pôr aí. Se então quer dizer que a estrutura do meu relacionamento para com a minha esposa e para a felicidade dos meus filhos e para a estrutura realmente sólida de um casamento feliz, uma família feliz, ela então começa no namoro. Então, para que realmente eu possa ter uma família feliz, abençoada por Deus, eu tenho que agora construir esse alicerce onde realmente possa ficar firme. Quando eu for construir a minha família em cima, nenhum tipo de provação, nenhum tipo realmente de tristeza venha romper esse laço que foi feito por Deus. Mas uma pergunta eu faço aqui, que a irmã vai colocar aqui no slide: o que a Bíblia fala sobre o namoro? Existe algum texto bíblico que fala, se nós procurarmos de Gênesis até o Apocalipse, será que tem alguma instrução sobre o namoro? Eu vou dar a resposta para vocês aqui, ó. Não tem nada. A Bíblia não fala sobre o namoro. No passado existia noivado. Quando o rapaz queria realmente casar com a moça, ele já pedia a ela em noivado. E ela ficava comprometida realmente para aquele noivo, que ela estava agora designada para se casar com ele. Era um compromisso, o negócio era tão sério, aquele compromisso ali, que não podia romper em nada.
Era por isso essa maneira que muitos dos noivos do passado, eles tinham a obrigação de pagar o dote para o pai da moça. Nada podia agora romper aquele noivado. Se caso fosse pego a moça traindo o seu noivo, era considerado como adultério mesmo, e era pago até mesmo com a morte, aquilo ali. Prostituição, né? Perdão, obrigado pela correção, pastor. Se caso ela fosse pega em prostituição com um outro homem, então era pago até com a morte, com apedrejamento, era uma coisa muito séria. Só que o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, mas será que nesses últimos dias a profetisa Ellen White, ela teve a visão sobre o namoro? Ela teve instrução sobre o namoro? Ela teve muitas outras orientações, teve visões sobre saúde, sobre vestuário, sobre casamento, sobre divórcio, sobre o novo casamento, mas será que ela teve a instrução sobre o namoro? Como que é que um jovem deve se comportar no namoro? A gente viu aqui, está tendo agora a consciência de que o casamento ele começa a sua estrutura fundamental no namoro, mas o que realmente ela teve a visão sobre isso? Ó? Na Bíblia, como a gente viu, não fala nada sobre o namoro, mas fala muito sobre relacionamentos e como as pessoas devem se comportar antes do casamento. A Bíblia não fala nada sobre o namoro por uma razão muito simples. O namoro é um conceito muito recente. Vocês concordam comigo? Há 2.000 anos, 4.000 anos atrás, não existia namoro. Como eu acabei de mencionar aqui, existia noivado, um compromisso. Nada podia romper. Então, como o namoro é uma coisa recente, surgiu agora em nossos tempos, então tivemos o privilégio de ter uma profetisa, Ellen White, e Deus teve o privilégio também de mostrar para ela o que significa isso. Então, hoje nós vamos ver a respeito sobre esse assunto. Vamos lá. Na página 450 do livro Mensagem aos Jovens, agora começa a profetisa Ellen White descrever e falar a respeito sobre esse conteúdo que Deus falou para ela. Diz assim, ó, a juventude confia demais no impulso. Confia demais. É por essas razões que muitos relacionamentos e muitos casamentos também têm dado errado. Por quê? Porque os jovens não confiam na sabedoria de Deus, confiam no seu impulso. E ela começa dizendo mais assim, ó, nada deve entregar-se demasiado facilmente. Lembra aquela expressão que diz assim, a pessoa está apaixonada e está arriada os 4 pneus pela pessoa? Já escutaram esse ditado popular? Pois acontece muitas vezes comigo e com você. Acontece muitas vezes de uma paixão que você não sabe se realmente foi a permissão de Deus e você usar a expressão, eu estou completamente apaixonado, eu estou arriado os 4 pneus pelaquela moça ou por aquele rapaz. E sem se perguntar se realmente foi Deus que realmente permitiu isso para você. Ó. Diz assim, ó, nem deixar-se cativar muito depressa pelo atraente exterior do pretendente. Vocês lembram daquela história do grande guerreiro que Deus escolheu para defender Israel, chamado Sansão? Deus não falou para ele que ele deveria casar com uma pessoa da sua nação, mas o que foi que ele fez? Ele, pela atração momentânea, escolheu uma outra mulher de uma outra nação, e aí então foi falar para os seus pais. O que foi que os seus pais falou para ele? Ó, Sansão, essa moça não é adequada para você não, meu filho. Você deve procurar uma jovem que seja de acordo com a vontade de Deus. E qual foi a resposta de Sansão para os seus pais? Ela me agradava aos olhos, meu pai. Então ele confiou no seu impulso. Ah, mas ela é muito bonita. Olha o jeito que ela fala. Olha o jeito que ela se comporta para mim. Eu estou completamente apaixonado. Ela atrai os meus olhos. Mas interessante é que a palavra de Deus fala assim, que enganoso é o coração, né? Às vezes pode estar sendo bom para os seus olhos, mas será que está sendo bom para o íntimo da sua alma? Será que realmente é aquilo que Deus está permitindo para você? E Sansão sofreu por escolher pelo lado atraente dos seus olhos. Diz assim, ó, o namoro, tal como é seguido hoje, é um artifício de engano e hipocrisia, com o qual o inimigo das almas tem muito mais que a ver do que o Senhor. Se há coisa em que seja necessário existir no namoro, é o bom senso. É essa.
mas o fato é que ele é pouco exercitado nesse assunto. Como é que é demonstrado para irmão White? Que é demonstrado que é um artifício de engano e de hipocrisia. Porque muitos dos jovens estão dando um passo precipitado, e no estudo, mais para frente, eu vou mostrar que muitos desses jovens hoje que estão colocando o namoro de uma forma errada, eu vou mostrar para vocês da onde eles estão também tirando essa inspiração tão errada. Então nós estamos vendo aqui que é um artifício de engano, porque muitos estão levando o casamento para dentro do namoro. E quando chega no casamento, que era para ser o verdadeiro namoro entre o homem e uma mulher, aí então a causa, o motivo de separação. E um vão dizer para o outro assim: ah, mas quando eu conheci você, você não era assim. Ah, mas quando eu namorava com você, você não era assim. E agora adiantaram o casamento para o namoro. Quando chegou no casamento, que era para ser um momento verdadeiro entre os dois, agora há um momento de enjoação e os dois acabam se desfazendo naquele laço que foi feito por Deus e que nada pode separar. Vamos lá, continuando. Ó. O que deve realmente ser desenvolvidos antes do casamento? Ó, deve ser desenvolvidos, como eu estou mostrando aqui, ó, os traços mais nobres e um objetivo, o casamento. Bom, como a gente já viu no estudo anterior, a gente viu que o casamento ele é algo santo e sagrado e deve ser preparado realmente para isso. Quando a gente tem a noção e viemos claramente que na palavra de Deus fala que o sábado é um dia sagrado e santo e que nós devemos nos preparar a semana inteira, devemos nos santificar para quando o sábado chegar para mim e para você, ele tornar-se feliz. Existem aquelas pessoas que passam a semana inteira fazendo coisas de errado, pecando, maltratando a esposa, maltratando o seu semelhante, e aí no dia de sábado quer dar um feliz sábado para o seu semelhante. Só é feliz no sábado, mas quando termina aquele dia sagrado, aí ele volta a ser aquele leão furioso que era na semana inteira. Só que não é para ser assim. E aí então, se eu quero entrar para dentro do casamento, aonde então que eu devo me preparar para que realmente possa eu ter essa felicidade junto com essa mulher que eu estou me unindo? Aonde eu devo adquirir os traços mais nobres? Vamos lá. As ideias acerca do namoro têm o seu alicerce em ideias errôneas a respeito do casamento. Segue o impulso e a paixão cega. O namoro é conduzido num espírito flerte. Opa, bom, eu não sei muito o que significa essa palavra flerte. Como? É paquerar, né? Uma coisa insegura. Mas, vamos lá. Se o casamento provém de Deus, e se o casamento é sagrado, se o casamento é santo, então podemos concluir então, meus queridos e amados irmãos, que o namoro também é santo. Também é sagrado. E se eu quero que Deus me conduza para dentro do casamento uma coisa sagrada, uma coisa boa, então, no meu namoro, quem deve existir no meu namoro? É um espírito flerte? Não. Quem deve existir no meu namoro? O Espírito Santo. Ele deve conduzir aqueles dois jovens a eles construírem ali aquele alicerce, para quando eles entrarem para dentro do casamento, nada venha romper aquele laço sagrado, que quando os dois foram diante do juiz, diante do padre, diante do pastor, seja o que for, eles usam sempre a expressão: você aceita casar com essa moça, prometendo amar ela na saúde e na doença, até que a morte separe. O jovem todo apaixonado, ele responde: sim, eu aceito, não sabendo ele que está fazendo um compromisso, um voto, um pacto. A mesma coisa, a pergunta é feita para a mulher. E ela responde: sim, eu aceito. Vamos lá. Os namorados frequentemente violam as regras da modéstia e reserva e são culpados de indiscrição. Mesmo que não transgrida a lei de Deus, o alto, nobre, sublime desígnio de Deus na instituição do casamento não é discernido. Por isso não se aperfeiçoam as mais puras afeições do coração, os mais nobres traços de caráter. O que muitos rapazes e moças hoje procuram adquirir no seu namoro? A prostituição. É isso que eles procuram fazer. Não procuram muitas vezes ali, ambos juntos ali, fazer ali um
um compromisso, uma campanha de oração para que Deus possa realmente dar confirmação se realmente eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo ou não. Mas muitas vezes ele segue aquela paixão momentânea, aquela paixão carnal, deixa realmente seguir por esse espírito flerte, e aí então, quando chega a dar esse passo importante, começa a acontecer os problemas e muitas vezes até mesmo a separação. Vamos lá. A afeição mais pura é mais celestial do que a terrena. Meus irmãos, uma vez o irmão Igor, ele fez uma pregação aqui bonita sobre Daniel, né, os jovens ali de Jerusalém. Eles tinham aquele traço de nobreza, né? E quando eles chegaram ali no templo, no palácio de Nabucodonosor, as pessoas somente via aquela nobreza que provia daqueles 3 jovens, né? Quando eles chegaram ali diante daquela sociedade, as pessoas admiravam a forma como aqueles 3 jovens se comportavam diante de uma corte real que estava ali eles, né? Nós podemos ver que aqueles traços de nobreza, aquele jeito que eles aprenderam de se comportar diante da sociedade, com que eles aprenderam isso? Com a família, com seus pais. E para que o jovem, o rapaz, para que ele possa realmente ser um bom marido para sua candidata, ele deve aprender isso com quem? Com seus pais. E os seus pais devem ser designados por quem mesmo? Por Deus. Deus é que deve guiar eles. A mesma coisa também é a moça. Então, a afeição mais pura é mais especial do que a terrena. Celestial, isso é mais importante do que a terrena. Obrigado, irmã. Vamos lá, continuando. A irmã está colocando para o pessoal acompanhar em casa, não está? Obrigado. Olha só. O que deve ser evitado também no namoro? Nenhuma palavra deve ser pronunciada, nenhuma ação praticada, que não querereis que os santos anjos testemunhasse e registrasse nos livros do alto. Então agora me ficou uma interrogação que eu gostaria que a igreja me perguntasse. Então, se o casamento é santo, se o namoro é santo, então quer dizer que os anjos celestiais também estão observando os jovens que estão namorando, sim ou não? Sim. Então quer dizer que eles não podem, quer dizer que foi mostrado aqui para a profetisa Ellen White que nenhuma palavra deve ser pronunciada por esses jovens, nenhuma ação seja praticada que os santos anjos testemunhassem e registrasse aonde mesmo? Nos livros celestiais do céu. Opa! Então, muito cuidado. Então, eu devo ter cuidado realmente. Então, com isso, o que eu estou fazendo com a minha candidata? O que a candidata está fazendo com o seu candidato? Será que eles não estão fazendo ali nada que realmente venha prejudicar a sua vida espiritual? Porque também prejudica a sua vida espiritual, prejudica também o lado da família e traz vergonha para você também. É muito complicado isso, triste. Diz mais assim, deveis ter em vista que unicamente a glória de Deus, o coração só deve nutrir as afeições puras, aprovadas, dignas dos seguidores de Jesus Cristo, de natureza exaltada, mais do que a celestial, do que a terrena. Irmãos, agora também me faço outra pergunta. Por que muitos namoros hoje estão depravados? De onde os jovens estão aprendendo isso? Vem também da sua família. Se muitas vezes, certo? Se muitas vezes o meu filho ou a minha filha, muitas vezes eles estão fazendo algo de errado, certas ocasiões também eles se espelham nos seus pais. Ele muitas vezes fala assim, mas meu pai também fez isso, minha mãe também fez isso, porque eu não posso fazer também? Que eles muitas vezes se espelham nos pais. E isso é um assunto que nós vamos ver também nos próximos estudos também, Diz assim, qualquer coisa diferente disso, no namoro, degrada e se torna vil. Repito, ele degrada e se torna vil. E o matrimônio não pode ser santo e honroso à vista de um Deus puro e santo, a menos que esteja de acordo com o exaltado princípio escriturístico. Você quer realmente ter um casamento abençoado por Deus? Você quer realmente que a sua família seja abençoada? Seja feliz? Então tenha também
um namoro abençoado por Deus. Para que seu casamento seja uma bênção, o seu namoro também deve ser uma bênção. Uma vez eu falando para uma pessoa, eu disse, olha, quando você chegar dentro do seu casamento, você vai tirar a conclusão para você mesmo. Eu digo por experiência própria, você vai dizer para você mesmo, você vai dizer assim, nossa, como meu namoro passou tão rápido. É um abrir e fechar de olhos. Quando a gente está namorando, tudo que a gente mais deseja é que seja o momento certo do meu casamento, chegue logo, você fica ansioso, você quer, você namora 1 ano, 2 anos, 3 anos, parece que o tempo não passa, mas quando você entra dentro do casamento, quando você olha para trás, você tem a conclusão, o namoro passou muito rápido. E o que será que eu fiz nesse namoro? Será que realmente eu agradei a Deus? Ou será que eu desonrei também a minha família, ou desonrei a Deus? Vamos continuando, olha só. Estas horas desperdiçadas da meia-noite, nesta época de depravação, levam com frequência à ruína de ambas as partes, ou seja, homem e mulher empenhados, Satanás exulta e Deus é desonrado quando homens e mulheres, olha só, homens e mulheres se desonram a si mesmos. Eles trazem vergonha para si mesmos, trazem um problema para si mesmos, Eles antecipam o casamento, antecipam um problema, não tem ali a capacidade de realmente suportar aquilo e muitas vezes acaba se rompendo. O bom nome da honra é sacrificado sob o acesso de paixões e o casamento dessas pessoas não pode ser solenizado sob a aprovação de Deus. Agora eu pergunto para vocês, por que será então que os filhos de Jacó, eles ficaram tão enraivados e chegaram ali na cidade de Siquém, mataram todos aqueles homens? E de repente ali, Jacó fica com uma vergonha muito grande. De quem foi a culpa, irmãos? Da Diná. O que a Diná estava sentindo naquele momento? Uma paixão. Deus falou para ela ficar ali com a sua família, mas a paixão começou a dominar ela. Eu quero ir para a cidade, eu quero me divertir, eu sou uma jovem, preciso de um namorado. Realmente ela se apaixonou lá pelo filho de Siquém. O rei, o rei da cidade de Siquém. O príncipe chamado Siquém. E daí então, por essa paixão louca que ela teve, ela se desonrou, trouxe um problema para si mesmo, trouxe um problema para sua família, uma desonra para Deus, e agora ficaram envergonhados aquela família. E por esse ato louco que ela teve, a sua família teve que sair fugindo daquela cidade, senão toda a sua família ia acabar morrendo. Faltou sabedoria? Faltou. Mas faltou aviso para ela? Não faltou. Porque sua família tinha dito, minha filha, tomem cuidado. Não vá para a cidade. Escuta esses conselhos que vai ser bom para você. E ela, por não escutar conselho, acabou acontecendo o que aconteceu com ela. E Deus foi desonrado e trouxe uma vergonha muito grande para ela e para sua família. Vamos lá. Paixão pobre, motivo para casamento. Opa! Então, vamos agora falar de uma coisa aqui pesada também. A paixão pobre, motivo para casamento. Então quer dizer que para o casamento eu devo realmente ter amor. E o amor é rico. Se você for ver aqui na palavra de Deus também, se você pegar do Gênesis até o Apocalipse, você não vai ter nenhuma instrução falando sobre a paixão. Mas se você pegar a Bíblia e se você abrir no livro de 1 Coríntios capítulo 13, aí agora vai dar uma instrução sobre o amor. O que é o amor de verdade? O que é essa descrição? O que realmente Deus fala sobre o amor? Mas Deus não fala nada sobre a paixão. A paixão só traz coisa ruim, Vamos lá. Olha só. Vamos continuando, Vemos o mesmo uso agora com respeito ao casamento. Jovens e mesmo homens e mulheres, agora envolve os três aqui, tudo junto, que deviam ser sábios e capazes de discernir, procede como se nesta questão estivessem enfeitiçados. Um poder satânico parece tomar posse deles. Irmãos, vamos voltar lá para o Éden. Quando Deus falou assim, Eva, não se aparte do seu marido vai te proteger. E daí então ela se desviou do lado do seu marido,
De repente, agora houve o hipnotismo. Desde a época do Gênesis, houve o hipnotismo. Satanás agora a hipnotizou. Ela ficou agora enfeitiçada pelas palavras de Satanás. E o que foi que Satanás fez com Eva? Levou a desobediência e levou ela a pecar. Então quer dizer então aqui que jovens, homens e mulheres, em relação à questão sobre o namoro, eles estão enfeitiçados. Mas eu sou louco por ela. Ela é louca por mim. É louco mesmo. Para fazer essas coisas pode ser louco. Estão enfeitiçados. E agora eu pergunto para vocês: é o Espírito de Deus que está dominando as pessoas que estão nessa loucura? Sim ou não? Não. Aqui está mostrando para mim que é um poder satânico que toma conta deles. Consumam-se os mais indiscretos casamentos. Deus não é consultado. Sentimentos, desejos e paixões humanas abatem-se sobre eles até que é lançado o dado. Indivisível miséria, repito, indivisível miséria é o resultado desse estado de coisas. E Deus é desonrado. O voto matrimonial cobre toda sorte de cupisciente abominação. Não deveria haver uma decidida mudança com reverência a esta questão? Aí quando muitas vezes você entra de uma forma errada no casamento, e aí então começa a aparecer agora os problemas, você chega à conclusão: essa mulher não serve para mim, esse homem não serve para mim. Começa uma briga entre os dois, há uma separação, há divórcio. E aí então, de quem é a culpa? A pessoa começa a colocar, faz que nem Adão. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, que me levou a pecar. E aí então a outra fala assim: mas foi a serpente que me enganou. Quem leva a culpa no final de tudo? Deus. Quem foi que criou o casamento? Deus. Então quer dizer que Deus criou algo ruim para que pudesse se romper? Porque, veja bem, meus irmãos, foi Deus que criou o casamento, não foi Deus que criou o divórcio. Quem criou o divórcio? Quem criou o divórcio foi o homem. O homem criou o divórcio. Deus criou o casamento. Deus disse assim: não haja separação. Agora o homem fala: mas eu não gostei dela não, então eu posso me separar, né? Mas por que está havendo separações? Por que está havendo essas brigas dentro das famílias? É porque não houve uma estrutura muito boa que era para ter feito no namoro. Com o passar do tempo, esse material que você usou ali mal na estrutura do seu namoro, com o passar do tempo vai começar a passar rachaduras. Irmãos, agora entenda uma coisa. Quando eu era pequeno, quando eu vi essa rachadura na minha casa, ela começou pequenininha. Ela foi aumentando, até que finalmente ficou aquele negócio assim, ó. Aí teve que consertar, não é? Aí, mas teve a ideia: vamos se consertar, né? Vamos se consertar aqui para que não venha romper isso, né? Em muitos casos, em muitos casamentos, muitas vezes começa a aparecer essa rachadura pequenininha, começa a aparecer. E aí então tem aquelas pessoas que são impacientes, que quando querem muitas vezes derrubar uma parede que nessa, eles pegam a marreta e derruba tudo e acaba. Tem muitas pessoas que não têm a paciência de ali fazer um reparo do seu casamento, eles fazem que nem esses homens, eles pegam a marreta e destrói tudo. Não serve mais para nada. Não tem mais condição. Acabou de uma vez. Só que não é assim. Se tiver uma rachadura ali aparecendo, você junto com a sua esposa deve dizer assim: meu bem, o negócio é o seguinte, ó, se a gente não consertar isso aqui, vai desmoronar. Então os dois têm que pedir a Deus que conserte aquilo ali, para que não venha romper e seus filhos não venham sofrer. Vamos continuando. Olha só: falso amor incontrolável. O que será isso? O que será que Deus tem para mim e para você nesta manhã? O que significa falso amor incontrolável? Olha só: o amor que não se baseia senão em mera satisfação sensual. Sensual, né? Mas olha os músculos daquele rapaz ali, ó. Muito bonito, ó, as pernas daquela moça, me atrai demais. Cuidado. Diz assim, ó: esse tipo de amor que se baseia em mera satisfação sensual, diz assim, será obstinado, cego e incontrolável. A honra, a verdade, toda nobre e elevada faculdade do espírito
são levadas cativas das paixões. O homem preso nas cadeias dessa absorção fica muitas vezes surdo à voz da razão e da consciência, nem argumento, nem súplica o pode levar a ver a loucura de sua direção. Aí aparece um enviado do céu para você, antes do seu namoro, aparece uma enviada do céu, que é o seu pai e a sua mãe, e ele diz assim: minha filha, cuidado com o rapaz que você está se envolvendo. Esse rapaz aí, ele não tem a espiritualidade do Senhor. A mãe fala para sua filha: filha, não vá seguindo só pelo lado da beleza, mas veja se realmente esse jovem possui Deus na sua vida, porque eu não quero que você sofra. O que muitas filhas falam para as mães? Mãe, eu já sou adulta. Eu já sou adulta, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. E tem aqueles rapazes, aquelas moças que dizem assim: eu não gosto de conselho. Eu não gosto que ninguém se meta na minha vida. Já escutaram isso? Sim. Existem aqueles que falam isso. Só que, quando muitas vezes Deus envia um conselho para você, porque nós estamos vendo aqui, quando Deus manda a palavra certa, por você estar tão cego, por você estar tão incontrolado, nesse lado importante, você fica surdo ao ouvir essa palavra que vem do céu. A Bíblia diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí eu pergunto, meus amigos, meus irmãos que estão me assistindo aqui na igreja e em casa, será que Deus ele vem lá do céu diretamente, ele pessoalmente batendo na sua porta aqui assim, abre a porta para mim que eu estou entrando? O que Deus faz? Com a ajuda de quem? Dos seres humanos, dos seus servos, dos seus profetas. Ele usa alguém para que possa até na tua casa levar aquela palavra. E se alguém ouvir a voz daquele instrumento de Deus, será bem-aventurado. Mas também aquele que rejeitar a palavra do enviado do céu, está rejeitando a palavra do Senhor. Então, se eu estou incontrolado, se eu estou deixando o meu impulso do momento, muitas vezes Deus dá um conselho para mim, mas eu estou tão cego que eu não escuto a voz de Deus. E isso muitas vezes a gente vai ver que muitos irão se perder pelo simples fato de não escutar a voz de Deus, porque o pecado deixou ele cego e incontrolado. Vamos lá, continuando. Olha só, cada uma das faculdades dos que estão afetados por essa doença contagiosa chamada paixão cega, o amor cego, é levada em sujeição a ela, parecem serem faltos de bom senso, e seu procedimento é aborrecível a todos os que presenciam. Irmãos, aqui nessa igreja tem muito motorista bom, eu sei disso, não é? Quando você entra dentro do seu carro e você vai fazer uma boa viagem, o que você como motorista deve fazer com o seu carro? Revisão. E o motorista tem que ter o que mesmo? O controle do carro. Ele deve ter o controle do seu carro, porque do lado dele está a sua esposa, atrás está os seus filhos ou algum passageiro. Se caso o motorista perder o controle do carro, o que vai acontecer com ele e com as pessoas que estão dentro? Um acidente que pode levar até a óbito, pode levar à morte. E se também eu perder o controle da minha vida e deixar ser controlado por esse amor cego, por essa paixão doentia, o que vai acontecer comigo? Será que não será semelhante ao motorista do carro? Pare para pensar nisso. Vamos saber agora sobre o namoro clandestino. O que será que Deus revelou para a irmã White sobre o namoro clandestino? Diversas pessoas têm a vontade de entrar ali nos Estados Unidos. E muitos também entram clandestinamente naquele país. Eles entram ali na fronteira, entram ali de forma errada. Mas quando a polícia pega eles, o que fazem com esses indivíduos? Manda de volta para o país de origem. Não pode entrar. Como será que foi revelado para a irmã White o namoro clandestino? Vamos saber um pouco mais aqui. Há no mundo cristão uma assombrosa, alarmante indiferença, uma alarmante
indiferença aos ensinamentos da palavra de Deus a respeito do casamento de cristãos com descrentes. Lembra que no estudo passado nós falamos sobre o jugo desigual? Temos que ter muito cuidado aí nessa questão do jugo desigual. Muitos que professam amar e temer a Deus, repito de novo, muitos que professam amar e temer a Deus, preferem seguir seguir a inclinação de seu próprio pensamento, em vez de tomar conselho da infinita sabedoria. Opa, onde é que está a infinita sabedoria, meus irmãos? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, o que é? Ela é útil para ensinamento, para redarguir, para corrigir e te levar também à salvação. A Bíblia fala assim: examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É elas que testificam de mim e de você, né? Então, eu devo perguntar para Deus: ó Deus, será que o que eu estou fazendo provém de Ti? Eu devo tomar conselho disso aqui. E a Bíblia fala assim, que na multidão de conselheiros é o que mesmo? Sabedoria. Olha só, os jovens têm muitas lições a aprender. E a mais importante é aprender a conhecer-se a si mesmos. Sansão conhecia a si mesmo? Não conhecia. Porque se ele se conhecesse de verdade, ele não teria feito aquele erro. Como nós vimos na lição, no estudo passado, quando Jacó falou assim: ó Deus, manda uma esposa para mim, eu quero uma esposa. Deus mandou uma esposa para ele. Só que ele ficou tão cego que ele achou que a promessa ia se cumprir com Raquel, mas não foi. Se cumpriu-se na vida de Lia. Deus abençoou tanto Lia que quando ela foi, até no sepultamento dela, ela foi honrada por Deus. Ela foi sepultada junto de Abraão, de Rebeca, de Isaac e da esposa de Abraão também. Que maravilha! Então, logicamente, quem era a esposa de verdade de Jacó? Era Lia, porque Deus foi que mandou a esposa para ele, ó. Só que ele cego, não conhecia direito a si mesmo, certo? E começou a fazer coisas que não devia, ó. Olha só, devem ter ideias corretas acerca de suas obrigações e deveres para com os pais. Olha só, né? Nós vimos também aqui, no estudo anterior, que quando foi para Isaac ter uma esposa, ele consultou seu pai. Irmãos, Isaac já era um homem feito, 40 anos, eu repito, 40 anos de idade, né? Ele foi consultar o seu pai. Ele poderia fazer muito bem ter tomado sua própria decisão sozinho. Olha só, os jovens devem suas obrigações e deveres para com os pais, e estarem constantemente a aprender na escola de Cristo, a ser mansos e humildes de coração. Ao mesmo tempo que devem amar e honrar os pais, cumpre-lhes também a respeitar os juízos dos homens de experiência com os quais se acham ligados na igreja. Opa! Eles devem honrar o que mesmo? Os pais? E tomar também conselhos de quem mesmo? De homens de experiência com os quais se acham ligados na igreja. Vamos lá. O jovem que anda em companhia de uma outra jovem e capta sua amizade sem consentimento dos pais dela, não desempenha um papel nobre de cristão. Ele não desempenha. Ah, mas eu vou me encontrar com ela mais tarde. Ninguém está sabendo, né? É só eu e ela, minha namorada mesmo, é meu namorado, aquela coisa toda e tal. Bom, nesse ponto aqui, meu querido amigo, eu estou revelando para você, por intermédio de Deus, que você não está fazendo um papel nobre de cristão. Porque você está fazendo uma coisa clandestinamente, certo? Você está fazendo, não desempenha um nobre papel cristão para com a moça, e nem para com os pais dela. Opa, você está sendo errado para com a sua namorada, para com a sua noiva e também para com os pais dela. Então eu estou dando um mau exemplo para ela e para os pais dela também. Olha só, por meio de comunicações e encontros secretos, poderá ele conseguir uma influência sobre o seu espírito dela, mas assim fazendo, deixa ele de manifestar aquela nobreza e integridade de alma que possuirá todo filho de Deus. Um dia, lá em Toledo, eu encontrei 2 jovens, né? Aproximadamente entre 15 e 16 anos, né?
e uma entrou no meu carro. Aí disse assim, essa é minha namorada, né? Eu disse, eu vi, né? Mas eu estou me encontrando com ela às escondidas, porque se o pai dela souber, ele me mata. Opa! Se o pai dela me souber, ele me mata, né? Mas, então quer dizer que ele não estava exercendo um papel de homem, em outras palavras, para com a sua namorada e nem para com os pais. Porque, até onde entendo, o homem tem que ser homem mesmo, de enfrentar realmente o que deve de ser enfrentado. Olha só, diz mais assim, mas assim fazendo, deixa ele manifestar aquela nobreza e integridade de alma que possuirá todo filho de Deus para conseguir os seus fins. Desempenha um papel que não é franco e aberto, nem de acordo com a norma bíblica, e demonstram ser infiéis para com aqueles que os amam e se esforçam por ser seus fiéis responsáveis. Ele não está sendo fiel também para com Deus, nem para com seus pais e nem para com a moça. Casamentos contratados sob tais influências não estão de acordo com a palavra de Deus. Aquele que quer desviar do dever a uma filha, querendo confundir as suas ideias acerca das claras e positivas ordens de Deus, de obedecer e honrar os pais, não é a pessoa que há de ser fiel nas obrigações do matrimônio. Repito, o jovem que seduz a moça, mas a gente é namorado mesmo, a gente vai se casar mesmo, a gente vai ter filhos, não tem nenhum problema de você se entregar para mim e a gente ter o nosso momento aqui. Opa! Repito, Deus é desonrado e a pessoa que está acontecendo isso não é a pessoa que há de ser fiel nas obrigações do matrimônio. É pesado, não é pesado? Mas é revelado isso para mim e para você. Mas e então? Conselho é dado. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que o casamento é santo, o namoro também é santo. E cada ensinamento para que a minha família, para que os meus filhos não sofram, eu devo agora procurar realmente corrigir os males, tudo no início, para que depois eu não venha sofrer, a mulher não venha sofrer, e os filhos não venham sofrer, e Deus não venha ser desonrado. É isso que Deus deseja. E esse é um assunto de tão grande importância a respeito da família, casamento, lar, pai, mãe. Ele quer restaurar isso para que a presença de Deus se faça presente em vossas casas.